hoje nós vamos ministrar sobre o segundo mandamento. Abra aí a sua Bíblia no livro do Êxodo, no capítulo 20. Nós vamos ler a partir do versículo 4. E o título dessa mensagem é: Não farás imagens de escultura. Diz assim a palavra do Senhor: Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que está em cima do céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor seu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Podemos assentar. Pai, no nome de Jesus, entregamos a Ti, mais uma vez, a ministração da Tua palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo fale conosco, ministre aos nossos corações, que cada vida que está aqui, aqueles que estão vindo pela internet ou verão no futuro, esteja cativo ao conhecimento de Cristo, para a glória de Deus Pai, e que toda obra, todo levante contra essa palavra caia por terra, no nome de Jesus. Amém. Do primeiro mandamento, quando Deus diz, não terás outros deuses, ele está respondendo à pergunta, quem é que deve ser adorado? E a resposta é óbvia, unicamente ele. No segundo mandamento, que é esse que nós vamos tratar hoje, a pergunta já não é mais quem deve ser adorado, mas como deve ser adorado. Ou seja, enquanto no primeiro mandamento responde à pergunta quem deve ser adorado, o objeto da nossa adoração, no segundo mandamento responde à pergunta com relação à forma. Como é que nós adoramos a Deus? Por que isso, pastor? Porque não basta apenas adorar o Deus certo. Nós precisamos adorá-lo do jeito que ele mesmo determinou. E o ser humano sempre tentou inverter essa ordem. A gente sempre tentou, ao longo da história, moldar, manipular, do jeito que a gente acha conveniente, a forma como devemos adorar a Deus. E ao invés de nos submetermos à revelação de Deus, a forma como Ele revelou a si mesmo na sua palavra, nós tentamos moldar Deus à nossa própria imagem, à nossa própria concepção, ao nosso próprio conceito de divindade. Foi assim no Egito Antigo. O povo de Israel, quando recebeu os 10 mandamentos, ele tinha saído do Egito, e no Egito, os deuses, eles eram representados em forma de animais. E em Canaã, para onde eles estavam indo, que seria o destino final deles, os deuses em Canaã eram esculpidos em forma de madeira e de pedra. Então Deus, ele dá aqui os mandamentos, e especialmente o segundo mandamento, com esse objetivo, de tirar do coração e da mente do povo de Israel aquele conceito que estava arraigado tanto na cultura que eles haviam deixado, quanto na cultura para onde eles estavam indo. E Deus estava dizendo, a forma correta de me adorar nem era como havia no Egito e nem como a forma como vocês vão encontrar em Canaã. Existe uma forma correta de me adorar. Por isso Deus proibiu o uso de imagens no culto, porque o objetivo de Deus era tirar da mente do seu povo e de todo e qualquer que ouvisse os seus mandamentos, que nós não podemos nos prender a imagens. É por isso que você está aqui hoje e você não consegue ver nenhuma imagem, nada que remete a nenhum tipo de imagem. Por quê? Porque nós não necessitamos e nós não somos permitidos pela palavra de Deus a usar objetos de adoração quando nós estamos cultuando a Deus. Pastor, por que Deus proibiu o uso de imagem? Simples, porque nenhuma obra humana, por mais bonita que tenha feito,
pode ser Michelangelo, pode ser qualquer outro artista, nenhuma obra humana consegue representar o Deus infinito, por mais bela que ela seja. E aí nós vamos agora nos debruçar sobre os motivos pelos quais Deus diz que nós não devemos fazer imagens de escultura. Primeiro, eu não devo fazer imagem de escultura porque Deus não pode ser representado por imagens. No versículo que nós lemos, acompanhe comigo, Êxodo 24. Não faça para você imagem de escultura. No Monte Sinai, onde Deus está aqui revelando ao povo os seus mandamentos, antes de Moisés subir para o monte, porque Moisés estava ali com o povo, e aí Moisés subiu para o monte para poder orar a Deus, e ali Deus entregar as tábuas da lei. Mas é interessante que no Monte Sinai, lá em Deuteronômio, mais lá na frente, é dito o quê? Que lá no Monte Sinai, Israel ouviu a voz de Deus, mas não viu a sua forma. Deus se revelou por meio da palavra. Deus não se apresentou em uma forma. Tanto que em Deuteronômio 4,12 está dito: vocês ouviram a voz de Deus, mas não viram nenhuma aparência. Ou seja, Moisés também está advertindo, lá em Deuteronômio, um pouco mais adiante, ele diz o seguinte, se você for ler em casa, Deuteronômio 4,15, guardem cuidadosamente a sua alma, não façam imagem de escultura. Então, o próprio Moisés, que havia recebido as tábuas da lei, disse, olha, eu fui orar a Deus e não vi imagem, mas Deus escreveu essas tábuas e me trouxe, e fez com que eu trouxesse elas até vocês. Mas eu não vi forma, eu não vi nenhuma visão, nenhuma imagem. Por quê? Porque Deus queria exatamente desconstruir na mente do povo aquela coisa de adoração estar associado a alguma figura. Esta é a razão do mandamento. É porque Deus não se revelou em forma de figura. Ele se revelou pela sua palavra, assim como também ele criou o mundo pela sua palavra. Nenhuma imagem, irmãos, consegue revelar quem Deus é. Toda imagem, se você parar para pensar, ela possui forma, ela possui tamanho e ela possui um limite. Só que Deus, ele é infinito, Deus, ele é eterno e ele é incomparável. Por isso que você não pode pegar um ser que é eterno, ilimitado, incomparável, e querer colocar em uma forma que você se prenda a ela. Além do mais, Jesus diz lá em João 4,24 que Deus é Espírito. Deus é Espírito. E Paulo acrescentou lá em Atos 17:29 o seguinte: não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, a prata ou a pedra. Porque sempre que nós tentamos representar a Deus, nós diminuímos a sua glória. Imagine que você pega uma criança, e isso é muito comum, a criancinha, quando ela ainda está começando os primeiros rabiscos, ela faz lá um desenho. Ela desenha lá um pauzinho, uma perninha, um bracinho, uma rodinha que é a cabeça, aí desenha lá o pai, a mãe e ela, representando ali a família. Você entende que ela está querendo representar a família, mas você se identifica com aquele bonequinho? Ele expressa a sua beleza? Se você tem uma protuberância aqui, aquele bonequinho, ele expressa aquela protuberância? Não. Você entende o seguinte, que ela está querendo representar a família, mas aquela imagem, aquele desenho, ele não consegue expressar toda a beleza, toda a sua forma com que você é de fato. Então, quando nós tentamos colocar Deus em uma forma
nós estamos diminuindo a sua glória, a sua beleza, a sua pessoa, a sua majestade, o seu senhorio. Por isso, nenhuma criatura consegue expressar o Criador. Amém? Até aqui vocês estão comigo? O profeta Isaías, no capítulo 40, no versículo 18, ele diz o seguinte: com quem compararão a Deus? A quem você vai comparar a Deus? E a resposta é simples: com ninguém. Por quê, pastor? Porque nenhuma pintura, nenhuma escultura e nenhuma imagem consegue expressar quem Deus é. Porque nada pode representar aquele que é infinito. Como é que eu vou pegar algo que é infinito e representar diante de algo que é finito? Agora, o maior perigo não é aquela imagem na parede. O maior perigo é quando a gente tem uma falsa ideia de Deus na nossa mente. Quando nós temos um Deus que, por exemplo, nunca confronta, um Deus que nunca exige disciplina da nossa parte, um Deus que nunca exige santidade da nossa vida. Essa é a pior imagem que nós podemos ter. Não é nem uma representação de uma figura. É quando o Deus que nós temos é o Deus da nossa mente. É o Deus que foi criado por nós. E a pergunta é: nós adoramos o Deus da Escritura ou aquele Deus que foi criado pela nossa imaginação? Porque se você não adora o Deus da Escritura, você adora o Deus criado pela sua própria imaginação. Se você, quando vai se dirigir a Deus, você não busca a revelação na Escritura, mas você busca a religião, a tradição ou qualquer outra forma que os homens criaram de demonstrar ou representar Deus, eu quero lhe dizer, você não está adorando o Deus da Bíblia, você está adorando um Deus falso, criado pela imagem de alguém ou a sua própria imaginação. Porque se eu quiser, de fato, adorar a Deus, eu tenho que ir para a Bíblia Sagrada. Eu tenho que me deter à revelação de Deus nas Escrituras, na sua palavra. Portanto, nessa manhã, o segundo mandamento nos chama a quê, pastor? A abandonarmos as caricaturas e nós conhecermos o Deus que se revelou pela sua palavra até nós. Amém? Então, primeiro motivo pelo qual eu não posso criar imagens de escultura é porque Deus, ele não pode ser representado por imagens, quer físicas, quer mentais. Ele precisa ser conhecido pela sua revelação na sua palavra. Segundo motivo pelo qual eu não posso ter imagens de escultura é porque Deus, ele determina como deve ser adorado e rejeita ser manipulado. Deus não aceita ser manipulado. Êxodo 25, capítulo 20, versículo 5, ele diz: não adore essas coisas e nem lhes preste culto. Depois de proibir as imagens, Deus proíbe o culto por meio delas. O foco agora não é a imagem, o foco agora é a adoração que nós prestamos a Deus. Deus está dizendo o seguinte: o que importa não é simplesmente quem é adorado, mas a forma como ele é adorado. Porque a verdadeira adoração, deixa eu lhe dizer, ela não nasce da nossa criatividade. Eu vou desenhar aqui a forma mais linda que eu acho que Deus é. Ela não nasce da nossa criatividade, ela não nasce da nossa tradição. Porque a história da igreja, nós temos ícones, nós temos fotos, nós temos imagens que foram se reproduzindo ao longo da história. Deus não nasce da tradição e muito menos da nossa emoção. Eu estava orando depois de comer uma feijoada e eu comecei a sonhar e ter visão. E eu vi Deus dessa forma. E aí você pode estar tendo uma visagem. Porque você foi dormir com o estômago cheio. Ou então porque você estava orando e simplesmente você teve uma visão e disse: Deus se revelou a mim como a nenhum outro ser humano. Ninguém na história humana teve a revelação que eu tive. É assim que nascem as heresias e as falsas religiões. É alguém que diz que teve uma visão
que nunca ninguém mostrou. E ao invés de se deter na Escritura Sagrada, ele tem a sua criatividade, a sua emoção, a sua tradição para tentar representar a Deus. Deixa eu lhe dizer, a verdadeira adoração, ela nasce da palavra. Amém? Ela não basta ser sincero. Ah, mas eu sou sincero, pastor. Com relação à adoração a Deus, a relacionamento com Deus, não basta você ser sincero. Eu já disse aqui uma vez, se eu quero ir para o Beach Park, eu pego aqui o caminho da Caucaia, eu posso morrer de pé junto, secar o tanque de combustível do carro, dizendo que vou para o Beach Park, e eu não vou. Por quê? Porque eu estou andando no caminho oposto. Ainda que eu seja sincero, ainda que eu seja verdadeiro, ainda que eu seja contrito na minha intenção, mas se eu estiver na direção errada, eu não vou chegar ao destino correto. Boa intenção não substitui obediência. Se Deus diz que como ele deve ser adorado, não simplesmente basta eu dizer, não, mas eu estou tentando, sou bem intencionado em adorar a Deus. Querido, com relação a isso, não basta boa intenção. Você precisa ser obediente àquilo que Deus já revelou. Por quê, pastor? Porque quando o homem cria o seu próprio modo de adorar, ele deixa de se submeter a Deus. Se eu crio a minha própria forma de adoração, eu deixo de me submeter ao que Deus prescreveu na sua palavra. E aí, ao invés de eu me submeter a Deus, eu passo a tentar controlar a Deus por meio de uma falsa adoração. Eu tento manipular a Deus por meio de uma falsa adoração. Nós temos na Bíblia um exemplo clássico aqui do bezerro de ouro. É o exemplo mais claro. Quando Moisés sobe para ter a revelação dos 10 mandamentos, ele está demorando a descer. E o povo começou a ficar impaciente. E aí chegou para Arão, que era o sacerdote, disse: Arão, Moisés está demorando. Faça alguma coisa aí, porque a gente precisa de algo palpável. Esse negócio de dizer que subiu, vou orar, vou buscar a Deus, eu quero algo palpável, algo que eu possa ver, algo visível, ou seja, algo que eu possa carregar, que eu possa manipular, porque eu estou vindo lá do Egito, e no Egito tinha muitos deuses. A minha mente não está acostumada com esse negócio de adorar a Deus, aqui não vejo, eu preciso de algo que me remeta à divindade. E o que é que Abraão responde? Arão. Lá em Êxodo 32:5, ele diz, amanhã vamos fazer uma festa ao Senhor. E cria um bezerro de ouro. E diz, está aqui a representação de Deus. Interessante é que o povo ele não estava querendo trocar de Deus. O povo estava querendo adorar a Deus por meio de uma imagem. Por isso que pediu a criação. Por quê? Porque eles queriam um Deus visível, um Deus palpável, um Deus previsível, um Deus controlável. É essa a dificuldade que muita gente tem quando se converte. Porque ela está acostumada a ter aquela visão, aquela imagem, aquela figura na mente. Então, quando ela chega aqui, você diz, a gente aqui adora a Deus em espírito e em verdade. Aí tem um irmão ali, Aí o outro. Aí você olha assim. Isso é normal? Por quê? Porque a pessoa é como se ela estivesse ali se dirigindo ao nada, ao ar, porque ela não consegue pegar. E a pessoa tem dificuldade de adorar a Deus. Esse foi o grande problema dos fariseus, porque os fariseus, eles não conseguiam pensar abstratamente. Eles estavam presos ao concreto, tudo para eles tinha que poder pegar, ver. E aí, quando Jesus chega apresentando Deus de uma forma diferente, aí eles, não, isso aí não é de Deus não. Esse Jesus aí está com heresia. E aí o povo voltando aqui da nossa digressão, voltando para o bezerro. Eles então queriam o quê? Um Deus controlável. Eles queriam uma imagem. E por isso que Arão fez aquele bezerro de ouro. Por quê? Porque
o povo queria algo que eles pudessem manipular. A gente canta um cântico aqui na igreja que eu entendo a intenção dele quando foi colocado. Mas, por outro lado, eu temo que as pessoas comecem a distorcer a Deus por causa daquele cântico. Quando ele diz assim, eu te levarei por onde eu for. Tem um cântico que diz aqui. Como se Deus pudesse, você pega aqui, e eu disse, não, eu vou te levar. Você não leva Deus para onde você vai. Deus está em todo lugar. Agora, você dizer assim, eu estarei contigo por onde eu for, é diferente. Entende? Não estou criticando a letra, estou só abrindo aqui um alerta. Eu te levarei por onde eu for. Você não leva a Deus, porque Deus não é manipulável. Amém. Ok? Então, quando você estiver cantando, lembre-se disso. Senhor, eu estou querendo dizer que eu estarei contigo por onde eu for. Porque Deus não se deixa representar. Interessante. Nadab e Abiú, 2 filhos de Arão. Deus tinha estabelecido a forma correta de adorar. E sabe o que foi que eles foram fazer? Começaram a oferecer um fogo estranho. Tinha fogo na adoração? Tinha. Só que eles fizeram um fogo que foi considerado estranho. Por quê? Porque eles fizeram do jeito deles. E a Bíblia Sagrada diz que Deus fulminou e eles morreram. Porque Deus não aceita que a gente adore do jeito que a gente estabelece. Tem que ser do jeito dele. Amém? Hoje muitos avaliam um culto pela emoção. E a pergunta não é, aquele culto foi emocionante. A pergunta é, foi bíblico? Porque você pode sentir a espinha se tremendo todinho. Aquele friozinho assim, percorrendo a sua espinha. Foi tremendo. E aí você ainda está se tremendo. Mas eu quero lhe dizer que não é a emoção. Pastor, o senhor está querendo dizer que a gente não pode se emocionar no culto? Não, de jeito nenhum. Nós somos uma igreja pentecostal. Amém? Nós somos uma igreja que crê no poder de Deus, que cremos nos dons do Espírito. Mas o que eu quero dizer é que nós não podemos viver por conta da emoção. Amém. Não é se o culto foi emocionante, é se o culto foi bíblico. A emoção tem o seu lugar, mas ela não determina o que agrada a Deus. Nós precisamos evitar transformar a fé em uma técnica em que a gente pode manipular Deus. Como é que eu sei, pastor, que eu estou querendo manipular Deus? Se eu oro só para conseguir o que eu quero, isso é uma forma de manipular Deus. Ao invés de eu perguntar, Deus, é isso que tu queres? É isso que a tua palavra diz? A pessoa diz, não, eu quero muito uma coisa, agora eu vou orar, vou fazer campanha, vou plantar bananeira, vou fazer o que for, mas eu só saio daqui com a minha bênção, só deixo o anjo subir com a bênção descer. E se você estiver orando errado, se estiver orando fora das escrituras, você vai plantar bananeira e vai morrer com o sangue coalhando no seu cérebro da bananeira plantada, porque Deus não vai responder. Porque Deus não vai fazer aquilo que é contrário à sua palavra, só porque eu e você estamos querendo que Ele faça. Deus não se deixa manipular. Amém? Deus não pode ser manipulado, Ele deve ser adorado. Lembre-se sempre disso. Terceiro, por que eu não posso fazer imagem de escultura, pastor? Porque Deus exige uma adoração santa e exclusiva. No versículo 5 do capítulo 20 de Êxodo, na segunda parte, ele diz assim, porque eu sou um Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração, e faço misericórdia até 1000 gerações. Ou seja, depois de proibir a falsa adoração, Deus revela o motivo. Qual é o motivo? Porque Ele é um Deus zeloso. E esse zeloso aqui, irmãos, não é que Deus é ciumento, mas é que Deus não divide a sua glória com ninguém. Eu não posso adorar a Deus e a um santo, ou a uma entidade, ou qualquer que seja aquela representação, aquela divindade, porque Deus é um Deus zeloso e Ele não divide a sua glória com ninguém. Amém.
Eu não posso ter vários deuses. Eu não posso ter o coração dividido. Eu não posso dizer, não, peça à mãe que o filho atende. Jesus não precisa. Ele é o único mediador entre Deus e os homens, a Bíblia Sagrada diz. Amém? Então, Deus é um Deus zeloso. Somente Ele merece toda honra, toda glória e toda adoração. Eu não posso adorar o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro. São ícones da fé, são os primeiros da igreja, são os discípulos de Jesus. Foram pessoas usadas por Deus. Paulo escreveu a maior parte do Novo Testamento, irmãos. Paulo teve revelações que eu e você não temos e provavelmente nunca teremos. Paulo teve revelações tão grandiosas diante de Deus, que a Bíblia Sagrada nos diz que lhe foi colocado assim um espinho na carne, para que ele não se ensoberbecesse, para que ele não começasse a se achar a última Coca-Cola do deserto. E quando Paulo chega em uma cidade e ele começa a fazer milagres por meio do Espírito Santo, as pessoas querem adorar, ele rasga a roupa e diz, ei, peraí, não me adore não, eu sou homem igual a vocês. Vocês têm que adorar aquele de quem eu estou pregando. Então, por mais que a gente admire uma pessoa que foi piedosa, que amou a Deus, que serviu a Deus, essa pessoa não pode ser alçada à condição de divindade a ponto de se criar um altar para ela e de adorar essa pessoa, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Pastor, onde é que está dito isso? Isaías 42:8. A minha glória não a darei a outrem. Deus diz, não. A falsa adoração nunca é um pecado pequeno. Por quê, pastor? Porque ela distorce quem Deus é, ela enfraquece o culto, ela enfraquece a aliança. Por isso que Deus alerta para o seu efeito sobre as gerações. Nesse versículo ele diz, olha, a idolatria, a falsa adoração, as consequências são sobre as gerações. Por quê? Porque a criança nasce num lar onde ela vê a idolatria sendo praticada, onde ela vê a falsa adoração sendo praticada, a criança vai fazer o quê? Copiar o exemplo dos pais, porque é o referencial que ela tem. E Deus diz, ó, visito até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Mas aqueles que me amam, aqueles que me seguem, aqueles que me adoram corretamente, o texto diz, eu visito até 1000 gerações. Você quer abençoar seus filhos? Você quer abençoar sua descendência? Então adore a Deus verdadeiro, único e exclusivamente a Ele, e ensine o seu filho a adorar a Deus única e exclusivamente. Porque Deus exige uma adoração santa e exclusiva, porque Ele não divide a sua glória com ninguém. A Bíblia Sagrada, no Salmo 115, ela faz um contraste marcante entre Deus e os ídolos. Com relação aos ídolos, o Salmo 115 diz, tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, são carregados pelos homens. Precisa aqui de alguém que esteja carregando. Por isso que eu disse que eu não gosto daquela dizer, te levarei por onde eu for, porque isso é ídolo. Quando você bota aqui no ombro e vai carregando, você bota aqui pendurado, você bota aqui no bolso, seja qualquer uma fotinha na carteira. Não é assim. Tem boca, não fala, tem olhos, não vê, tem ouvidos e não ouve. Ele precisa ser carregado pelos homens. Mas com Deus é o contrário. É Ele que, ao invés de ser carregado por nós, é Ele que nos sustenta nas suas mãos. E Isaías mostra isso bem claramente quando Isaías diz em 46:4, eu vos carregarei. Olha aí. É Deus que nos carrega, é Deus que nos sustenta, não é nós que carregamos a Deus não, pastor, é Deus que nos carrega. Quem é você para segurar Deus? Quem é você para manipular Deus? Você não é nada. Se Deus não quiser estar com você, se Ele não quiser fazer a companhia a você, você não vai poder desfrutar. Ah, pastor, Deus pode fazer isso? Pode. Se Ele diz o seguinte, que não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Se você não quer se submeter a Ele, a forma correta, não adianta ter boa intenção, não adianta
Não, Deus não vai se dobrar à sua forma de adorar. Ou você adora Ele como Ele é, ou você não vai simplesmente se relacionar com Ele. Os ídolos, eles pesam sobre os ombros dos homens, mas o verdadeiro Deus carrega os seus filhos em suas mãos. Amém? Pergunta é, a sua adoração, ela é governada pela palavra de Deus ou é pela cultura? Você procura agradar a Deus ou a você mesmo? Irmãos, Deus não está aqui em busca de consumidores de experiências religiosas, não. Deus procura adoradores reverentes e não espectadores. Uma igreja saudável, ela é marcada por algo simples. O que é? Deus no centro, Cristo como único mediador entre Deus e os homens, e a palavra como única regra de fé e de adoração. Simples. Por isso que não tem muita firula, o evangelho não precisa de complicação. É Deus no centro, e a vida eterna é essa. Jesus diz lá em João 17,3, que te conheço a ti como o único Deus vivo e verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Deus no centro. Jesus como único mediador entre Deus e os homens. Atos capítulo 4, versículo 12. Porque nem há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Não existe nenhum outro nome. Paulo, Pedro, Maria, João, seja quem for. Se você coloca qualquer um desses acima ou ao lado de Deus, você não está tendo uma adoração verdadeira. Lamento lhe informar nessa manhã. Amém. Só um mediador entre Deus e os homens. E a palavra de Deus é a nossa única regra de fé e de adoração. Glória a Deus. Pastor, e a tradição da igreja? A tradição da igreja, ela pode ser aproveitada naquilo que ela concordar com a palavra de Deus. Amém. Mas o magistério da igreja não substitui e não se equipara à palavra de Deus. Amém. Glória a Deus. Não. Não existe, irmãos, nenhum poder de onde emana uma interpretação bíblica que tem que todo mundo baixar a cabeça e dizer, sim, porque a tradição está mandando. Não, é a Bíblia Sagrada, nossa única de regra de fé e prática. Essa é a herança da reforma protestante. Antes da reforma, as reuniões, o sacerdote ministrava em latim, de costa para o povo. Você entrava sem entendimento e saía sem entendimento. Aquilo gerava adoração? Não. Podia gerar temor, respeito, reverência, o ambiente, mas aquilo não gerava conhecimento. Quando Lutero, lendo a Bíblia, como sacerdote que ele era, ele diz, o justo viverá pela fé. E aquilo saltou aos olhos dele e disse, epa, é pela fé, não é por obras, não é por indulgências, não é por imagem, é pela fé. Amém. E quando ele foi colocar isso adiante e questionar, ele não foi morto porque foi salvo por empresários que queriam a emancipação da igreja. Porque a igreja, na época, ditava as normas, inclusive do comércio, e aquilo estava impedindo as navegações, as explorações, o comércio. Por quê? Não podia se emprestar dinheiro a juros, porque a usura era pecado. E aí, por conta disso, o comércio estava travado. Quando os empresários viram Lutero se levantando e dizendo uma verdade nova, algo novo para eles, e querendo ser abafado, eles não, vamos preservar esse cara. Esconderam Lutero, por isso que ele não foi morto. Nós precisamos entender um pouco de história, porque às vezes a gente dá as coisas como sendo revelação de Deus, e isso são interesses humanos, e isso é história. Querido, deixa eu lhe dizer uma coisa. Jesus Cristo no centro, como único mediador entre Deus e os homens, e a sua palavra como regra de fé e de prática.
Nós devemos agradecer a Deus. Por quê? Porque hoje temos a Escritura. Eu e você temos acesso à Bíblia. E deixa eu dar uma boa notícia para vocês. Essa semana, os homens aqui da igreja se reuniram, se cotizaram e compramos 3 caixas de Bíblias. Para quê, pastor? Para toda pessoa que se converteu, se reconciliar aqui, ela sai daqui com a Bíblia na mão. Amém. Por quê? Porque a palavra de Deus é a sua revelação. Quando você tiver a Bíblia Sagrada, Deus vai falar com você. Ninguém está aqui para manipular você. Eu não quero que você esteja aqui comendo da minha mão, dizendo, revelação quem tem aqui é o pastor, e aí manipular você. Pastor Pedro jamais queria isso. E esse é um dos motivos pelo qual eu estou aqui, porque eu também creio assim. Nós queremos que você cresça, que você examine a palavra, que você busque, que Deus fale ao seu coração, porque nós vivemos o sacerdócio universal dos crentes, que é isso que a Bíblia prega. Ou seja, cada um agora tem acesso ao Pai, cada um agora tem acesso à Escritura, e por meio da Escritura Deus se revela a cada um de nós. Amém. Glória a Deus. E por fim, por que eu não devo fazer imagem de escultura? Porque Cristo é a perfeita revelação de Deus. Hebreus 1:3 diz, o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Por que eu não preciso de imagem, pastor? Porque eu tenho a pessoa de Jesus. Ele é a exata expressão do ser de Deus. A Bíblia diz que, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. Eu não preciso de imagem, eu quero conhecer a Deus. Você quer conhecer a Deus? Olhe para Jesus. A Bíblia Sagrada nos diz lá no Salmo 19, que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Ou seja, quando você olha para o céu, e vê o mundo, a criação, o planeta, as coisas tudo funcionando, o sol nasce no mesmo horário, se põe no mesmo horário, o tempo tem as estações, tudo certo. Você diz, rapaz, isso não pode ter sido fruto do acaso. Não foi uma explosão de átomo, porque até hoje eu nunca vi nenhuma explosão gerar coisa boa, só gera destruição. Aí quando você olha, aí você diz, só pode existir um ser superior que criou tudo isso. Só que quando você olha para a criação, você, no máximo que você consegue é entender o seguinte, existe um Deus que é poderoso, mas você não sabe como é esse Deus. Se ele é poderoso, ok, mas ele é poderoso e ele usa esse poder dele para o bem ou para o mal, porque a pessoa que é poderosa, ela pode usar o poder para o bem ou para o mal. E aí, vem Jesus. E aí, em Jesus a gente vê que esse Deus, ele não é apenas poderoso, mas ele é amoroso, ele é misericordioso, ele é bondoso. Aí nós agora podemos conjugar a revelação do Antigo Testamento com o Novo Testamento na pessoa de Jesus. Por isso que o texto diz, ele é a exata expressão do ser de Deus. O segundo mandamento, ele termina apontando para quem? Para Jesus. Porque se no Antigo Testamento Deus proibia imagens, no Novo Testamento, Deus revela a sua perfeita imagem. Não por meio de uma escultura, não por meio de um símbolo, mas por meio do seu próprio Filho. Tanto é que Paulo escreve em Colossenses 1,15, ele é a imagem do Deus invisível. Você quer ver quem é o Deus invisível? Quer conhecer a forma do Deus invisível? Olhe para Jesus Cristo. Ele sim é a imagem do Deus invisível. Ele sim é o esplendor da glória de Deus. Jesus não apenas fala sobre Deus, ele revela Deus. Como assim, pastor? Ele disse a Filipe em João 14:9, quem vê a mim, vê o Pai. Filipe disse, Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus disse, eu estou há tanto tempo convosco, e vocês ficam dizendo, mostra-nos o Pai. Ei, rapaz, quem vê a mim, vê o Pai. Quem é que pode falar isso? Alguém que é Deus.
Paulo não disse: quem vê a mim vê o Pai. Nenhum ser humano tem essa autoridade de dizer: quem vê a mim vê o Pai. Somente Jesus Cristo, porque Ele é a imagem do Deus invisível. Nele nós vemos a santidade de Deus, nele nós vemos a justiça de Deus, nele nós vemos a misericórdia de Deus, nele nós vemos o amor de Deus. Por isso que nós temos um Salvador vivo, que nos dá livre acesso ao Pai. Mulher samaritana, certa vez, Jesus encontrou com uma mulher no poço e começou a conversar com ela. E a mulher perguntou: Senhor, qual é o lugar que eu devo adorar? É em Jerusalém ou no Monte Gerizim? E Jesus mostrou que nem o lugar, nem os símbolos e nem a tradição importam. Por quê? Porque o verdadeiro adorador, ele se aproxima de Deus e o adora em espírito e em verdade. Não é o local. Se a gente hoje está aqui reunido como igreja, esse local aqui antes parece que era uma loja de móveis. Academia? Era uma academia. Era o pessoal aqui levantando ferro. E se fosse crossfit, eles pegavam aquela barra de ferro. Pá! A vizinhança se estremece. Com aquelas pancadas. Hoje, a gente usa esse local como o local de reunião, de adoração a Deus. E amanhã, quando Deus nos tirar daqui para outro lugar melhor, eu vou repetir. E amanhã, quando Deus nos tirar daqui para outro lugar melhor, glória a Deus. Sabe o que vai acontecer? Você não precisa dizer: ah, mas peraí, Deus está nas paredes, Deus está no ambiente. Não. Em você, ó. Em você. Porque você adora a Deus em espírito e em verdade. Não é o local, irmãos. É a pessoa. Nós vivemos cercados de símbolos e experiências religiosas. Mas o Evangelho nos oferece algo melhor. Jesus Cristo. Eu não preciso fabricar representações, mas eu preciso é conhecer o Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Quanto mais eu contemplar Jesus por meio das Escrituras, mais eu vou conhecer a Deus. Então, se você está querendo terminar o ano conhecendo mais a Deus, eu lhe dou um conselho. Leia os 4 evangelhos aí. Faça um propósito. Senhor, revela-te para mim por meio da tua Escritura. Se o evangelho significa boa nova, boa notícia, pois eu quero que essa boa nova, essa boa notícia chegue até mim. Comece a ler o evangelho e aí você faz uma pergunta: onde é que eu vejo a imagem de Deus aqui? E comece a olhar o que Jesus fazia, como ele agia, que você vai terminar conhecendo o Pai. Porque quem vê a Cristo, vê o Pai. Agora, se você ficar só participando de campanha, só limitando o seu conhecimento de Deus ao que você escuta no púlpito, não estou desprezando o que você ouve no púlpito, senão nem estaria aqui. Mas o que eu quero lhe dizer é que nada substitui a palavra de Deus na sua vida. Ah, pastor, eu sigo o canal do YouTube, ou escuto muitas pregações. Amém. Se você tem tempo, agora cuidado. Leia a Escritura, sabe por quê? Porque você vai ter filtro para poder, inclusive, saber se aquela pregação, se aquele youtuber, se aquele influenciador está falando a verdade ou não. Porque a pessoa pode dizer, falar o nome de Deus nas coisas, e Deus não está ali. Você precisa conhecer a Cristo por meio da Escritura. Vamos ficar de pé. Pergunta que você precisa responder para você é o seguinte: a sua adoração ela está centrada em Jesus ou em coisas que Deus nunca ordenou? Deus não pode ser representado por imagens. Deus determina a forma como ele deve ser adorado. Deus exige uma adoração santa. E a verdadeira imagem de Deus é a pessoa de Jesus. Baixe sua cabeça e feche seus olhos. Senhor Jesus, nessa manhã, nós saímos daqui, Senhor, entendendo a Tua palavra. Eu procurei ser o mais claro possível, mas a revelação quem dá é o Senhor. Eu não posso, Senhor, entrar na mente, no coração de uma pessoa
e fazer mais do que aquilo que eu tentei fazer. A revelação, ela vem de ti. E eu quero te pedir que se há alguém aqui nessa manhã que ainda não teve esse entendimento, que não teve essa revelação, que não teve essa compreensão, que o Senhor, por misericórdia, por amor, alcance, se revele. Tira, Senhor, qualquer conceito pré-estabelecido. Tira todo e qualquer, Senhor, imagem criada por nós mesmos. E revela-nos quem Tu és. Para que nós possamos Te adorar em espírito e em verdade, na beleza da Tua santidade.